Como a gente sabe, João Batista tinha os seus discípulos, e aqui ele estava com 2 de seus discípulos, e olhando para Jesus, João Batista disse algo extraordinário sobre Jesus, e que diz muito sobre o Cristo. Olhando para Jesus, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus. E dizer eis o Cordeiro de Deus, naquele contexto de judeus observantes, aqueles que estudavam a palavra, certamente eles compreenderam o que João queria dizer. Dizer eis o Cordeiro de Deus significa dizer 2 coisas importantes sobre Jesus, que depois se confirmou na cruz. Dizer eis o Cordeiro de Deus. Primeiro, eles se remeteram ao tempo em que o povo de Israel estava no Egito, na escravidão, e quando Deus decide libertar o povo dessa escravidão por meio de Moisés, vocês lembram, está em Êxodo 12, Deus pediu que o povo de Israel sacrificasse um cordeiro, pegasse o sangue do cordeiro e assinalasse as portas do povo judeu que estava ali na escravidão no Egito. Naquela noite passaria o exterminador, e todas as casas que tivessem com o sangue do cordeiro, essas casas seriam poupadas, para depois eles pudessem sair em marcha pelo Mar Vermelho, como a gente sabe. Então a primeira coisa que eles pensaram, quando João disse eis o Cordeiro de Deus, lembraram do sangue. Então eis aquele que vai nos libertar pelo seu sangue. O Cordeiro, o sangue do Cordeiro nos libertou. Então João chama Jesus de o Cordeiro de Deus. Nós fomos salvos da escravidão do Egito graças ao sangue do Cordeiro. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que o cordeiro remete na cultura judaica do Antigo Testamento é que eles tinham um ritual de expiação, onde se sacrificava um cordeiro, e as pessoas acreditavam que todos os pecados iam para aquele animal sacrificado, e eles eram redimidos dos seus pecados, porque todos os pecados iam para o animal sacrificado, o cordeiro imolado, em expiação dos pecados da comunidade. Era o rito de expiação. Só fazendo um parênteses, quando a gente usa aquela expressão bode expiatório, vem dessa tradição antiga do Antigo Testamento. Então, dizer eis o Cordeiro de Deus já traz essas 2 informações. Certamente os 2 discípulos de João ficaram impactados, muito impactados, e diz a palavra que eles, ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Então, discípulos de João Batista passaram a ser discípulos de Jesus. Era o que João Batista queria. Eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias, virar alguém mais forte do que eu. Então, os discípulos de João passaram a ser discípulos de Jesus. E aí começaram a seguir Jesus. Jesus então percebe que os 2 vinham seguindo, olha para trás e vê aqueles 2 seguindo Jesus e pergunta. Jesus faz perguntas e os sábios fazem perguntas. Jesus pergunta então: o que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, onde moras? Queriam saber onde Jesus morava. Onde moras, mestre? E aí Jesus Cristo responde: vinde ver. Gente, aqui nesse momento eu paro um pouco, porque esta mensagem está no centro do texto. E quando a gente pega um texto bíblico que é da cultura semita, geralmente o que é mais importante no texto desta literatura, desse gênero literário, está geralmente no meio. Nós da cultura ocidental geralmente colocamos o mais importante na introdução. A gente é ensinado a colocar a tese logo na introdução. E no gênero literário semita, eles colocam o mais importante geralmente no meio. E você faz sempre atenção quando pega um texto bíblico
e mais ou menos o que está no meio, talvez ali seja a chave de leitura para entender todo o texto. Então, Jesus diz: vinde ver. Ora, em nenhum evangelho diz onde Jesus morava. Nós não sabemos como era a casa de Jesus. Nós não sabemos se ele tinha uma casa. Em outro evangelho, Jesus Cristo diz: os pássaros têm seus ninhos, as raposas têm suas tocas, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele mesmo diz que não tem uma casa onde reclinar a cabeça. E ele diz: vinde ver, e eles vão. Onde é essa casa de Jesus? Que morada é essa? Como era a casa de Jesus? Havia uma casa de fato? Eles foram. A gente fica curioso, né? Para saber. Mas o texto é muito sugestivo. O texto diz: foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Não diz permaneceram na casa de Jesus, diz permaneceram com ele. O que é que me vem em mente? Que Jesus é a morada, ele é a casa, Jesus é o lugar onde devemos estar. Certamente ele quis dizer: vinde ver, vinde conhecer o meu coração, vinde estar comigo. Permaneceram com ele. Jesus é a morada, Jesus é o lugar onde nós devemos estar. E faz sentido, Jesus é o corpo místico, nós somos os seus membros, nós queremos habitar Jesus. E toda a vida de oração nossa deve ser essa, de habitar Jesus, de habitar o seu coração, de habitar a sua vida, de entender que Jesus é a nossa morada, é o lugar onde nós queremos estar, é o Cristo, é o Senhor, ele é a morada. Permaneceram com ele. Estar com Jesus é habitar o seu coração. Hoje em dia nós temos um desafio muito grande, porque nós temos hoje condições de estar em muitos lugares, por meio do mundo virtual. Você pode estar em muitos lugares, isso pode te distanciar de Jesus. Com um celular na mão você pode visitar, conhecer, por meio de imagens, satélites, imagens, as muralhas da China. Você pode conhecer o Alasca, você pode conhecer ilhas, você pode estar em vários lugares, você está nas redes sociais, você está bisbilhotando a vida das pessoas também, que a gente fica, né? Lá vendo o que, que as pessoas estão fazendo em casa, o que, que estão cozinhando, como é que estão as férias delas. Agora o povo de férias, tudo fazendo foto aí, e nós lá. E podemos correr o risco de não estar com Jesus, de não estar com ele, que ele é a morada. E corremos o risco de não estar conosco mesmo, de não estar ali, habitando nós mesmos, para habitarmos Jesus. Então o grande chamado é quando Jesus diz: vinde ver onde moro, vinde ver a morada. É o seu coração, é a sua vida. E o texto continua dizendo que um dos discípulos, André, irmão de Simão, que era um desses dois discípulos de João, que passaram a seguir Jesus, ele foi encontrar primeiro o seu irmão Simão. Ele disse: encontramos o Messias. Uma outra expressão sobre Jesus. Messias significa dizer que era aquele tão esperado. Durante milênios se esperava o Messias, o povo de Israel esperava o Messias. Primeiro, João disse que ele é o Cordeiro de Deus. Agora, André diz que é o Messias. Então começa a fechar no entendimento deles, que eles estavam diante daquele tão esperado Messias, o Senhor. Então André conduziu Simão a Jesus. Essa outra informação importante: conduziu Simão a Jesus. Então aquele que faz uma experiência com Jesus, aquele que habita o coração de Jesus, aquele que permanece em Cristo, quer conduzir outras pessoas a Ele. Acontece com a gente também. Quando a gente faz uma experiência com Jesus, quando a gente entende que Jesus é o nosso Senhor, quando a gente se converte, quando a gente faz uma experiência maravilhosa, a gente quer que outros também façam essa experiência. A gente pensa: nossa, meu irmão poderia também conhecer Jesus como eu estou conhecendo agora.
minha irmã, meu primo, aquele amigo, meu pai, minha mãe, meus filhos. Muitos pais sempre pensam isso. Meus filhos poderiam assim também fazer essa experiência com Jesus. Queremos conduzir as pessoas a Jesus. Aí entra o seguidor, que se torna um evangelizador. O texto é muito pedagógico. Primeiro conhece Jesus, permanece com Cristo, depois levam Jesus a outras pessoas. Deve ser a dinâmica da nossa vida de seguidor de Jesus Cristo. E aí Jesus olha para Simão, conduzido por André, eram irmãos, e olha bem nos olhos dele e diz: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. E com esse nome ele dá também a missão a Pedro, que se tornou o primeiro Papa: tu és pedra. O nome nos traz a nossa identidade. Na primeira leitura a gente viu também Samuel, por várias vezes sendo chamado pelo seu nome: Samuel, Samuel. Ele não entendia que era a voz do Senhor: Samuel, Samuel. Deus nos chama pelo nome. O nosso nome é a nossa missão, a nossa identidade. Eu costumo dizer também que quando a gente é batizado, o nosso nome passa a ser escrito no coração de Deus, e Deus nos chama pelo nome para fazermos uma experiência com Ele. Então, queridos irmãos e irmãs, hoje nós somos chamados a habitar Jesus. E vocês podem perguntar: mas como eu faço para habitar Jesus? Como eu faço para fazer de Jesus a minha morada? Rezem. Rezem. Nas orações nós habitamos Jesus. Nas orações diárias. Participando da missa como vocês estão agora, diante do altar, escutando a palavra de Deus. E habitar Jesus é habitar o melhor lugar. É estar protegido, guardado. É a morada que nos protege e nos livra das insídias do mal, do maligno. O demônio, o mal, estar como um leão a rugir, buscando a quem devorar. E quem está desabrigado pode ser uma vítima do maligno, pode ser uma vítima do demônio. Quem está desabrigado, quem está fora da tenda, desta morada que é o Cristo, e quem está habitando o Cristo, quem pode contra nós? Ninguém vai nos separar do amor de Cristo, nem a angústia, nem a dor, nem o sofrimento, nada, porque nós habitamos o coração de Jesus. Então nas suas orações peça sempre: Senhor, guarda-me, protege-me, eu quero habitar o teu coração, eu quero permanecer em ti, Senhor. Esta é uma oração maravilhosa que a gente pode fazer na nossa vida. Queremos habitar Jesus, ser um discípulo e ser um evangelizador, conduzir outras pessoas a Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.